que o Senhor possa nos mudar, nos transformar, ó Deus, através da tua santa palavra. Pai querido, Pai amado, que hoje, Senhor, seja um dia de bênção na vida de todas as pessoas. Que hoje, Pai querido, possa ser um dia em que o Senhor manifesta o seu poder. É o que eu te peço. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é Josué, o escolhido de Deus. Meus irmãos, a maioria de nós conhece esta palavra. A maioria de nós, em algum momento das nossas vidas, nós já ouvimos esta pregação. Porém, dentro desse projeto de vida que nós estamos fazendo, o ano dos escolhidos de Deus, eu não poderia deixar de falar sobre a escolha que Deus fez, colocando Josué à frente do povo de Deus, colocando Josué na direção daquele grande povo. Eu quero que vocês entendam que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Haviam 3 milhões de pessoas para que ele pudesse dirigir. Mais ou menos, para você entender, seria um pouco mais que a população, um pouco menos que a população do estado do Espírito Santo. É como se nós falássemos assim: Josué, agora você vai tomar conta e vai guiar o povo do estado do Espírito Santo. Aproximadamente 3 milhões de pessoas, somando aí homens, mulheres, crianças, todos. E Deus escolheu Josué para que ele cumprisse os seus propósitos. Aqui mesmo em Deuteronômio, só que no capítulo 34, que é o capítulo que antecede Josué 1, a palavra de Deus diz aqui no versículo 7: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto e do luto de Moisés se cumpriram. Foram 30 dias de tristeza pela morte daquele que trouxe o povo até na porta de Canaã. Canaã estava logo ali. O povo que estava do lado do Rio Jordão via a terra. Eles viram, eles contemplaram que ali era a terra. Irmãos, foram aproximadamente 40 anos de caminhada. Foram aproximadamente 40 anos de jornada. E se você olhasse para Moisés, 120 anos de idade, com saúde, não tinha problema de vista, não tinha nenhum problema no seu corpo, estava vigoroso, estava forte como se fosse um jovem, e você olhasse para ele, você se inspirava, porque Moisés, ele foi um homem que ele falou com Deus face a face. Moisés foi um homem que viveu na presença de Deus. Moisés foi um homem que, quando descia do monte, o seu rosto brilhava e era preciso cobrir com um pano. Irmãos, não era fácil substituir Moisés. Não era fácil dar continuidade naquilo que Moisés tinha feito, porque não houve, como a palavra de Deus diz aqui. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a tua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande
escolhe Josué para substituir este homem. Esse homem que andou com Deus, que conduziu o povo de Deus. Irmãos, muitos vieram antes de nós como escolhidos de Deus. Muitas pessoas abriram caminho para que eu e você estivéssemos na presença do Senhor, para que aqueles irmãos que estão acompanhando lá nas suas casas tivessem servido ao Senhor. Mas hoje somos nós os escolhidos de Deus. É você, irmão, que é o escolhido de Deus. É você, irmã, que é a escolhida de Deus. Quando eu olho para a história de Josué, eu entendo, irmãos, que o chamado de Deus para Josué era o seguinte: Josué, agora é a sua vez, agora é o seu tempo, agora é a sua hora. Irmãos, o tempo dos nossos antepassados passou. Tudo que eles tinham que fazer, eles fizeram. E o Senhor nos deu essa oportunidade hoje de sermos os seus escolhidos para este tempo. Glória a Deus. Irmãos, vamos olhar para Josué. Josué, ele era aquele tipo de pessoa que ele não deixava por nada Moisés. Desde que ele conheceu Moisés, ele seguiu Moisés. Então ele carregava o cajado de Moisés, ele carregava a roupa de Moisés, ele fazia o que Moisés pedisse. Irmãos, quando estourava uma guerra, o que Moisés fazia? Mandava Josué. Quando precisava espionar a terra, ele mandava Josué. Quando precisava resolver um problema lá no meio do povo, ele mandava Josué. Josué era aquele homem apto e preparado e envolvido nas coisas de Deus. Ele era um homem que em nenhum momento ele deixou de lado a obra de Deus. Em nenhum momento ele deixou de lado as coisas de Deus, mas ele permaneceu firme fazendo aquilo que agrada a Deus, servindo a Moisés. Onde você olhava, estava Moisés, lá estava Josué. Subiu o monte, ninguém subiu o monte, mas Josué ficava lá na beirada do monte esperando Moisés descer. Ele demorou 40 dias e 40 noites na primeira subida. Onde é que Josué estava? Lá esperando ele. Josué não estava no meio do povo, não. Ele estava lá no pé do monte esperando ele voltar. As duas vezes que Moisés subiu o monte, cada um deles ficou 40 dias. Lá embaixo estava Josué. Josué ficava esperando Moisés lá embaixo e não abandonava Moisés. Qual que é a visão que nós temos que ter, irmão? As pessoas que são escolhidas de Deus são aquelas que estão disponíveis para fazer a vontade de Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando você lê a Bíblia, você vai observar que todos os servos de Deus estavam prontos para obedecer a Deus. Todas as servas de Deus, elas estavam prontas a obedecer a vontade de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para servir ao Senhor com alegria. Nós não estamos aqui para murmurar, nós não estamos aqui para reclamar, nós não estamos aqui para ser servidos, mas nós estamos aqui para glorificar a Deus e para servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante dele com cânticos. Quando você é disponível como foi Josué, o Senhor, ele escolhe aquelas pessoas que estão à disposição. Pense se você está à disposição como Josué está. Pense se você está disponível para Deus. Se Deus pode contar com você, se Deus pode contar com o seu trabalho, se Deus pode contar com o seu esforço, agora ele recebe a notícia do próprio Deus. A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos que falou o Senhor com Josué, filho de Nun. Foi o próprio Deus que falou com ele e disse assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora. Por quê? Porque o tempo dele era aquele. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como disse a Moisés.
desde o deserto, desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora eu quero que você preste atenção na qualidade do escolhido de Deus. Deus falou assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aonde você for, eu vou com você. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. Aqui você encontra o motivo que Deus escolheu ele. Deus escolheu Josué para que Josué guiasse o seu povo na terra prometida, lutando contra todos os povos, derrotando os povos, subjugando os povos e entregando a terra conquistada para o povo de Israel. Ou seja, Deus estava chamando Josué para a batalha, Deus estava chamando Josué para a luta, Deus estava chamando Josué para a guerra e disse: olha, você pode ir para a guerra porque eu estou com você. Você pode ir para a batalha, Josué, porque eu estou contigo. O Senhor chamou ele e deu a direção. Você vai através do Rio Jordão e vai tomando posse até o rio Eufrates, até o outro lado. Então vai tomando posse. Você vai guerreando, você vai lutando, e você vai conquistando, e você vai chegando lá. Irmão, Deus tem objetivos, Deus tem propósitos. E quando é que você se torna um escolhido de Deus? Quando você diz assim: Senhor, eu quero cumprir os teus propósitos para a minha vida, eu quero fazer a tua vontade para a minha vida. Então, irmão, aí começa a sua jornada como escolhido de Deus. Aí começa a sua jornada, irmão, como uma escolhida de Deus. Porque foi assim com Josué. Josué, ele ouviu da boca de Deus o que ele tinha que fazer, e ouviu que Deus nunca iria abandoná-lo. Então ele abraçou aquela fé, ele acreditou na palavra de Deus e ele viveu a palavra de Deus. A fé é quando você ouve a palavra de Deus e você pratica e você vive a palavra de Deus. A grande questão da nossa vida é se nós estamos vivendo a palavra de Deus ou se nós estamos vivendo a nossa própria palavra. Se nós estamos vivendo a palavra de Deus ou se nós estamos vivendo a nossa própria vontade. Ouça a palavra de Deus: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus repetiu. Ele falou primeiro: esforça-te e tem bom ânimo. Depois Deus falou de novo: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Irmãos, os escolhidos de Deus, eles são separados por Deus para um propósito, para uma missão, e eles precisam se esforçar. Não adianta, irmãos, nada vai vir fácil. Tudo que você for conquistar, tudo que o Senhor for colocar diante de você para a conquista, vai ser por luta, vai ser por batalha. Quando o apóstolo Paulo estava prestes a ser decapitado, a ser enforcado, a ser morto, que não se sabe ao certo como ele morreu, mas ele sofreu uma execução. Ele foi morto pelo Império Romano, foi executado. Quando ele estava ali, sabendo que ele ia morrer, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, a vida
você vai fazer com dificuldade. Tudo que você for fazer, você vai fazer com batalha. E quando o Senhor fala com Josué, Ele não mente para Josué, Ele não engana Josué, Ele não diz para Josué que ia ser fácil. Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Todo dia, irmão, você precisa se esforçar e ter um bom ânimo, mesmo como escolhido de Deus. E a prova que você é o escolhido de Deus é que você tem um bom ânimo. Você diz: vai dar certo porque Deus está do meu lado, vai dar certo porque o Senhor é comigo, vai dar certo porque o Senhor está indo à frente desta batalha, então eu vou vencer. Esse estado do escolhido, irmão, um ânimo, uma força, uma vontade, isso não vem, irmão, de uma pessoa que está desanimada, está cansada. Ah, eu estou cansado. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Isso aí já perdeu, já não consegue mesmo. Porque se a própria pessoa está desanimada, como é que ela vai vencer? Então, a parte do ânimo, Deus falou assim: eu deixo com você, Deus. A parte do esforço, Ele disse assim: eu deixo com você, Deus. É você que tem que se esforçar, é você que tem que ter um bom ânimo. Então, irmão, hoje, qual que é a visão sua como escolhido? Qual que é a visão sua como uma escolhida? Eu estou aqui para vencer todas as batalhas que aparecerem diante de mim, porque o Senhor é comigo por onde quer que eu andar. Esse é o espírito do escolhido. Esse é o espírito da escolhida. Aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou pronto para enfrentar todas as dificuldades, sem abaixar a cabeça, sem desanimar, sem dizer que vai dar errado, mas acreditando que vai dar certo, lutando, fazendo todo o possível, fazendo tudo o que você puder. E a outra coisa que Deus falou é: não se desvie dos ensinamentos, não se desvie da doutrina, não se desvie da palavra dele. Fica com ela, viva para ela, faça aquilo que é a vontade de Deus. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E Deus falou: se você é o escolhido, se você é uma escolhida, você vai andar na palavra de Deus. Você não vai andar na palavra do pastor, você não vai andar na palavra dos líderes, você não vai andar na palavra dos influenciadores digitais, você não vai andar na palavra dos governantes da terra, mas você vai andar na palavra de Deus. Você vai andar no caminho de Deus, você vai andar agradando a Deus, você vai andar servindo ao Senhor com alegria. Não te mandei eu, ó Deus, repetindo de novo, pela terceira vez: esforça-te e tem bom ânimo, não nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus repetiu 3 vezes para ele. Deus enfatizou para que ele pudesse ser o vencedor. Irmão, presta atenção: as palavras não vão saltar da Bíblia e entrar na minha mente. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. O instrumento, ele não vai sair dali voando e vir na minha mão. Eu tenho que ir lá pegar. Se eu quiser tocar, eu tenho que sair daqui e ir lá. Se eu não for lá, ele não vem aqui. O problema, meus irmãos, é que tem muitas pessoas querendo que Deus faça o que Ele tem que fazer, querendo que Deus haja na área que Ele tem que agir. Mas não é assim que funciona, meus irmãos. O Senhor vai fazer aquilo que Josué não puder fazer, mas aquilo que o Josué puder fazer, o Josué fez e o Senhor abençoou. O Senhor esteve do lado dele, o Senhor esteve com ele. Assim somos nós como escolhemos de Deus. Se nós queremos, irmãos, conquistar alguma coisa, as pessoas colocam alvos, por exemplo: eu quero ser aprovado numa universidade federal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar o conhecimento. Agora, se eu
não estudar, se eu não ler, se eu não procurar conhecimento, eu não vou passar. Porque isso depende de mim. Irmãos, uma das maiores confusões que existem é quando as pessoas acham que Deus tem que fazer a vontade delas, que Deus tem que agir conforme aquilo que elas querem. Não, é o contrário. Eu é que tenho que agir segundo a vontade de Deus. Eu é que tenho que seguir os caminhos de Deus. Eu é que tenho que seguir a vontade do Senhor para a minha vida. Hoje, o que eu te digo como escolhido de Deus é se esforce nas coisas que você está fazendo. Se você for lavar, lava bem lavado. Você vai passar, passa bem passado. Você vai limpar a casa, limpa com vontade, faz tudo direitinho. Você tem que ler um livro, leia com atenção. Você tem que fazer o quê? Tem que acordar cedo, acorda com alegria, se anima. Eu preciso ir em tal lugar. Vai confiante, vai com força, vai com vontade. O Senhor é contigo, vai dar tudo certo, você vai vencer. Esse é o ânimo do escolhido. Esse é o ânimo das pessoas que vencem. Eu quero te explicar que a maioria da geração de Josué morreu no deserto. Morreu, inclusive Moisés. Todas aquelas pessoas que ele admirava, aquelas pessoas que ele gostava, morreram. Josué, ele foi um remanescente da sua geração, porque a maioria era desanimada, a maioria murmurava, reclamava, nada estava bom, nada estava legal, nada estava bom, nada estava certo. Os murmuradores morreram no deserto. E Josué, pronto para toda a obra, eis-me aqui, Senhor, ultrapassou o Jordão, viu as muralhas de Jericó caírem, venceu os inimigos, orou a Deus, e um dos maiores milagres aconteceram, porque o dia se estendeu, o dia não acabou na hora certa. Por que isso aconteceu? Porque Josué se esforçou, porque Josué ouviu a palavra de Deus, porque Josué foi um escolhido de Deus, que não ficou sentado em casa desanimado, mas se levantou e foi à luta, e foi ao trabalho, e fez o que ele tinha que fazer, e recebeu a bênção de Deus. Então, irmão, se você quer, como escolhido de Deus, se achar como vencedor, se você quer, irmão, como uma escolhida de Deus, ser achado como uma vencedora, se esforce, tenha vontade, vença os obstáculos, porque uma coisa é certa: você nunca estará sozinho e nem sozinha. Deus está com você. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, ajuda-nos, Senhor, a vencermos as batalhas da vida. Quantas pessoas, Senhor, estão enfrentando batalhas